Um bom discípulo que imita o seu discipulador. Boa noite, coletivo! Amém. Vocês estão comigo, né, gente? Glória a Deus, pelo amor de Deus. O pastor já está acostumado, mas eu não estou não, então vocês vêm comigo hoje. Pode ser? Glória a Deus. Amém. Eu falei para o pessoal ali que a última vez que eu fiquei tão nervoso assim foi no dia 21 de julho de 2024. Foi o dia que a gente estava no hospital esperando a pequenininha que estava aqui em algum lugar. Mas ela é serena e eu estou sereno também. Amém? A gente pode orar juntos? Amém? E eu queria que você se ajuntasse com a pessoa do seu lado e você vai orar, nós vamos orar juntos. E eu queria que você orasse por um coração que é uma terra fértil para o Espírito Santo, porque eu acredito que o Espírito Santo quer falar com a gente essa noite. Eu acredito que o Espírito Santo quer tocar em lugares que Ele quer tocar. Que não diz respeito ao que a gente quer, mas ao que Ele quer. Então eu queria que você orasse pela pessoa do seu lado pedindo isso. O Espírito Santo fala o que o Senhor quer falar com Ele. Enquanto isso, Ele vai fazer a mesma coisa por você. Amém? Senhor, eis-nos aqui diante da Tua presença, Pai. Nós queremos ser nada mais do que terra fértil, pronta para Te ouvir, pronta para receber as sementes da Tua palavra. E para que nesse lugar o Senhor flua sobrenaturalmente. Espírito Santo de Deus, eu creio que a Tua palavra diz que onde 2 ou 3 estão reunidos em Seu nome, aqui o Senhor se faz presente. Então, Espírito Santo, passeia por este salão nessa noite. Nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos perceber o que o Senhor tem para nós, e nós queremos estar aqui de corpo, alma e espírito, nós queremos estar aqui por completo. Eu não quero reter nada, eu quero ter tudo aqui disponível para você. Vem, Espírito Santo de Deus, e fala com cada centímetro do meu ser. Fala, Pai, comigo, fala com os meus irmãos aqui em nome de Jesus. Nós queremos Te ouvir. Não tem nada que nós desejamos mais nessa noite do que a presença do Espírito e a revelação de Deus sobre nós, para que a gente saia daqui um pouco mais apaixonados por Jesus e para que a gente saia daqui um pouco mais parecidos com Jesus também. Essa é a nossa oração nessa noite em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Pode aplaudir a Jesus. Eu gostei que vocês estão comigo, gente. Glória a Deus. É isso aí. A gente está junto, até porque amanhã pode ser você aqui. Então, colabora. Amém. Gente, para quem não... É importante fazer isso, né? Para quem não me conhece, eu sou o Jeff. Eu sirvo aqui nessa casa desde 2017. Eu acho que é 2017, e desde então eu sirvo ao coletivo, que é o lugar que eu amo. Eu amo Edificando em Cristo, eu amo o coletivo, eu amo os jovens. Eu sou casado com a Etienne, que é essa princesa aqui maravilhosa, cortou o cabelo hoje, está mais linda ainda. Que eu acho que ela está aqui nessa casa até há mais tempo do que eu. E a gente se conheceu aqui, a gente noivou aqui, a gente casou aqui. A gente teve uma bebê linda, maravilhosa, que é a Serena, que está por aí em algum lugar, no colo de algum tio. Vocês devem conhecer, alguns já apertaram a bochecha, alguns já viram que ela é o bebê com sorriso frouxo, super simpática. E durante todo esse período a gente serve os jovens dessa casa. E eu quero deixar claro isso, a nossa casa está aberta para vocês, tá bom? A gente está disponível, a nossa casa, a nossa atenção está disponível para que a gente possa, com aquilo que a gente aprendeu do Senhor até aqui, servir vocês, tá bom? Porque não é a respeito de estar aqui nessa noite, mas é a respeito da gente estar juntos todos os dias. Amém? Então, é isso, só para a gente se conhecer. Amém, galera? A gente está, então, na nossa série Ghost, Não Há Mais Assombração. Hoje é a segunda mensagem da série, amém? E olha aí, ó, quem chegou. Eu falei para o Ricardinho, eu já preguei sem isso daí, eu nunca preguei com. Então, eu estava em dúvida se eu queria ou não. Eu falei assim, faz, porque aí eu vou descobrir se eu gosto ou não. Vamos lá, pessoal. Então, a gente vai para a segunda mensagem dessa série. E eu queria, antes de tudo, contar uma curiosidade para vocês, que vocês não sabem. O pastor Rafa, ele costuma colocar nome nas pregações. Colocar um nome, colocar um tema. É que ele não tem o costume, como alguns pregadores têm, de chegar aqui e falar, o nome da mensagem de hoje é tal. Mas nos esboços e na preparação aqui para as mensagens,
ele sempre coloca um nome. E ele colocou um nome para essa... Ele me pediu para preparar essa ministração, mas ele deu um tema, ele deu uma ideia daquilo que ele queria que fosse ministrado na série. E ele deu um nome para essa mensagem de hoje. E o nome que ele colocou, e eu quero que você repita comigo, tá? O nome da mensagem é assim: eu era, agora não sou mais. Aleluia, amém. Mas, como eu sou folgado e ousado, eu queria acrescentar um subtítulo para essa mensagem. Eu queria colocar um segundo nome. Queria acrescentar algo aqui com vocês. Então a pregação se chama, a mensagem na verdade, né, o tema é eu era, agora não sou mais. Mas eu queria acrescentar um subtítulo que é olha o que Deus faz na vida da gente. Pegou. Quem pegou? Quem conhece o meme do menininho gordinho, o mini Cabo Daciolo? Que fala, olha o que Deus faz na vida da gente, né? Levanta a mão aí quem conhece esse meme. Gente, nossa, muita gente não levantou a mão. Levanta a mão quem não conhece esse meme. Gente. Novo convertido, né? Esse pra mim é o meme gospel número 1 da história. Levanta a mão de novo quem não conhece. Levanta a mão todo mundo. Teve gente que não levantou pra nenhum dos dois. Você não tá comigo? São os mais novinhos, né? Nath. Tem que conhecer, Nath. Então é o seguinte, eu não consigo começar essa pregação sem todo mundo conhecer esse meme. Então eu preparei o vídeo. Pessoal, vocês conseguem soltar aí pra mim, por favor? Se tu ir pra igreja, aí Jesus tá lá te abençoando. Se tu ir pra festa, o Satanás tá te aprontinho. É melhor tu aceitar Jesus e o tempo que você tá fazendo dentro de casa, assistindo novela, assistindo desenho, mas não vai pra igreja. Eu mesmo vou pra igreja todos os dias. Todos os dias. Mas se eu ir pra Maracás, pra Jequié e dormir lá, eu fico até com saudade. Por quê? Desde pequenininho, eu já fui pra igreja. Desde bebezinho, eu já fui pra igreja. Olha que milagre. Agora eu sou baterista da igreja. Olha que Deus faz na vida da gente. Aquele uma criança, eu não era nada, só era irmão da igreja também, né? Igual os outros. Agora eu sou baterista. Olha que Deus faz na gente, né? Olha que Deus faz na gente, né? Olha que Deus faz em você e eu e todo mundo que vem aqui na igreja, irmão. Você que não tá indo pra balada, você tá indo pra festa, se você não vai pra igreja. Mas quando tem pregador de fora, você vai. Não é só quando tem pregador de fora, não. É só quando tem pastor também de dentro. Tu tem que aprender a ir pra igreja. O teu caminho é a igreja. A tua solução é a igreja, irmão. Tu tem que pegar a obra de Deus. E assim eu agradeço minha oportunidade. Aplaude a Jesus aí. Quantos conhecem agora o meme do gordinho? Glória a Deus. Eu não preciso mais nem pregar, né? Ele falou tudo. Gente, quando eu assisti o vídeo, eu não lembrava que ele terminava com e assim eu agradeço a oportunidade. Não tem nada melhor do que isso. Amém, galera? Mas assim, memes à parte, eu não tô aqui hoje para pregar que se você vier para a igreja, você vai deixar de ser um nada, um irmãozinho igual aos outros. Não sei se vocês repararam, mas ele fala isso. Eu não era nada, eu era só um irmãozinho igual aos outros. E você vai virar um baterista. Não tô aqui para pregar isso. Não vai estar dando para prometer isso. Mas o objetivo da mensagem de hoje, e é o que eu acredito que o Espírito Santo quer que a gente saia daqui, é com a revelação, é com o entendimento da verdade de que Cristo faz novas todas as coisas, amém? Inclusive na nossa história, nos nossos rótulos e na nossa identidade. Na semana passada não, na pregação do pastor, acho que não foi semana passada, né? Foi na anterior, a gente não estava, mas eu assisti. O pastor iniciou então essa série de mensagens, né, falando sobre o Ghost, não há mais assombração. E em um momento da mensagem ele faz uma associação da escuridão, da palavra escuridão escuridão e trevas, à condenação e ao pecado.
E ele cita o texto de João 3:19, que diz, eles amavam as trevas, porque as suas obras eram más. Logo, eles rejeitavam a luz. Por quê? Porque a luz dissipa as trevas, certo? E quem tem obras más não quer a luz, porque ele quer que as suas obras estejam ocultas na escuridão. Então ele fez essa associação com a condenação, com o pecado, mas eu queria trazer também uma outra perspectiva a respeito do escuro, das trevas e da escuridão nessa noite. Além da escuridão ter essa capacidade de ocultar, ela também tem a capacidade de potencializar o nosso medo, foi algo que o pastor falou, inclusive aqui, mas também de potencializar a dúvida. Faz sentido? Por exemplo, e a dúvida causa medo também, né? Eu acredito que você não consegue citar para mim um filme de terror, e aí eu estou falando de filme de terror de espírito mesmo, né? Não esses, é terror psicológico. Não, filme de espírito, de fantasma, que acontece 100% de dia, à luz do dia, às claras. Não tem, porque se não tem escuridão, eu estou enxergando tudo, e aí a dúvida diminui. Eu não fico em dúvida, eita, o que tem ali? O que será que está escondido ali? Agora, por isso que o filme de terror, geralmente, ele acontece de noite ou no escuro, porque o escuro potencializa a nossa dúvida. A dúvida gera medo. E eu queria fazer um exercício com vocês. Imagina um lugar muito escuro. Pode ser esse salão aqui. Imagina esse salão todo apagado, tudo apagado, e você entra aqui. Já aconteceu, eu já entrei nesse salão aqui quando está tudo apagado e não dá para ver nada, tá? Porque não tem muita luz externa entrando. Então, se apagar todas as luzes do prédio, aqui fica um breu de verdade. Você não consegue enxergar nada. E aí imagina que você entrou por ali, por aquela porta, eu já fiz isso, e você veio aqui para o palco. Então, tá imaginando comigo? Amém? Tudo escuro, você não enxerga nada. O que vai acontecer? Primeiro, eu vou ficar com medo, né? Imagina que eu estou entrando aqui, eu vou ficar com medo de pisar no lugar errado, de derrubar alguma coisa, de tropeçar. Mas imagina que eu estou chegando mais ou menos aqui no meio do palco, e alguém, pode ser o Pedro, tem uma voz forte, e alguém dá um grito, ô Jeff! Nossa, saiu errado esse grito. Não saiu igual o Pedro, não. E grita o meu nome. E primeiro eu vou assustar, né? Obviamente. Mas vamos imaginar que ele está em algum lugar que ele consegue me ver. Ele está, sei lá, vendo pela câmera, ou ele está num ponto focal em que ele consegue me ver, mas eu não consigo ver, eu não estou enxergando nada. E aí, o Pedro, ele quer me enganar. Ele quer me trollar, que é bem do caráter dele mesmo. E aí eu estou aqui mais ou menos no meio, e ele fala assim, não dá mais nenhum passo. Você está na beira do palco, se você andar, você vai cair. O que você acha que eu vou fazer? Vou parar? Mas eu estou aqui, ó. Eu posso dar mais 1, mais 2, mais 3 passos, eu não vou cair. Mas o Pedro está gritando para mim, se você der mais um passo, você vai cair. Eu vou paralisar e eu vou ter medo. Por quê? Porque eu não estou enxergando nada. Quando a gente está na escuridão, quando a gente está sem luz, esse lugar é um terreno fértil para dúvida. E se eu tenho dúvida, qualquer um pode gritar qualquer coisa e eu vou acreditar, mesmo que seja uma mentira. Por isso o objetivo do Senhor nessa noite é trazer luz para a sua vida. Porque sabe onde às vezes a gente está no escuro? A respeito de nós mesmos. Às vezes a gente vem para cá, às vezes a gente vive a nossa vida como quem não sabe a verdade. A nossa identidade, quem nós somos, está no escuro. Mas Cristo é a luz do mundo, amém? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a sua palavra. E é por isso que nós vamos ler a palavra do Senhor essa noite. Eu creio que pessoas aqui, que eu e você, se tem algo na nossa vida que está obscuro, se tem um lugar escuro na nossa identidade, se tem um lugar escuro onde a gente precisa da revelação do Senhor a nosso respeito, eu creio que o Senhor tem isso para nós nessa noite. Você crê nisso? Amém, amém. Então eu queria ler com vocês o texto de João 9. Versículo 1 ao versículo 7. Que vai contar uma história de um cego. Vamos lá? João 9, versículo 1.
Ao passar, viu Jesus um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Glória a Deus. Aleluia. Então, só para falar um pouquinho sobre a história desse homem, ele é cego de nascença. Então, desde o início da sua vida, ele dependeu 100% de outras pessoas. Ele nasceu numa época em que ser cego significava que você não iria trabalhar, porque não existia ali, talvez, funções para que um cego pudesse exercer, e que você provavelmente também não conseguiria estudar. Então, ele era uma pessoa iletrada, ele era uma pessoa que não trabalhava, e aí, desde o começo da vida dele, o que ele fazia ele era um pedinte. Ele estava ali na região e ele era conhecido por ser um pedinte. Ele era o cego de nascença, que era um pedinte ali daquela região. Só que aí Jesus está passando com seus discípulos em um determinado momento naquela cidade, e eles veem o cego, e aí os discípulos fazem uma pergunta para Jesus. Eles perguntam: quem foi que pecou? Foram os pais dele ou foi ele que pecou para que ele pudesse nascer cego? Por que eles perguntaram isso? Os judeus, naquela época, acreditavam que se você tinha uma doença como aquilo era uma maldição. Na verdade, você tinha uma maldição sobre você, muitas vezes uma maldição hereditária, que passava dos pais para os filhos. Então, eles perguntavam: foram os pais dele que pecaram? E eles chegaram, inclusive, a cogitar, olha que loucura, olha até onde foi a crença deles, né? Eles acreditaram que ele mesmo, aquele homem, quando era um bebezinho na barriga da mãe dele, que ele pecou ainda no ventre da mãe. Porque se eles perguntam: foi ele que pecou para nascer cego? Então quer dizer que ele pecou antes de nascer. Mas Jesus responde a eles que não foram os pais e nem foi ele que pecou. Então Jesus já começa a dar uma resposta aqui nesse momento, mas é interessante que quando a gente começou aqui essa palavra, a gente falou que a gente falaria sobre rótulos. E você vê então um rótulo sendo colocado sobre a vida desse homem. Os discípulos criam que ele era amaldiçoado. E eles colocavam esse rótulo sobre ele, que aquele homem foi amaldiçoado por conta do seu passado. E eu queria trazer esse paralelo para a nossa vida. Porque eu acredito, enquanto eu orava, enquanto eu meditava nessa palavra, o Espírito me dizia, e hoje aqui, enquanto a gente orava antes desse culto começar, isso veio novamente como uma verdade no nosso coração, de que tem pessoas aqui entre nós, que talvez olha para si hoje, você se sente nesse lugar, onde eu estou preso a uma realidade. Sabe, talvez você olha para você e fala assim: eu nasci nessa família onde nada dá certo. Eu nasci nessa família onde nenhum casamento se mantém, onde os pais e os filhos não se dão bem, onde é briga o tempo todo. Eu acho que eu estou fadado a isso também. Eu não tenho coragem de iniciar a minha família. Eu tenho medo do meu futuro por conta da realidade que eu vivi. Podem ter outras pessoas aqui que olham para si e falam assim: da onde eu vim, eu não consigo chegar muito longe. Sabe, eu nasci em tal lugar, eu nasci em tal realidade, eu não sei se eu consigo viver as promessas que Deus tem para mim, ou viver algo diferente disso. Talvez você olhe para você e olhe para os erros do seu passado em um relacionamento, e você fala assim: será que eu estou fadado a não me relacionar com ninguém, a não viver uma vida feliz nessa área? Será que eu estou preso àquela pessoa, estou preso aos meus erros do passado? Então a gente vai colocando rótulos sobre nós, o nosso passado vai acusando a gente e tentando colocar sobre nós que, ei, você é amaldiçoado, aquilo que está sobre você te condena a viver essa realidade para sempre. Mas Jesus respondeu aos discípulos e disse: não foi ele que pecou, nem foi os pais dele que pecaram, mas isso aconteceu para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele.
E eu quero dizer sobre você, eu quero dizer sobre nós nessa noite também, que a sua vida manifesta a glória de Deus. Que a obra do Senhor na sua vida tem um propósito, manifestar a glória de Deus. Você crê nisso? Amém. Algum tempo atrás, o Ricardo estava pregando aqui, eu falei para ele que eu ia citar o nome dele na pregação. O Ricardo estava pregando aqui e ele comentou algo parecido com isso. Ele falou assim, que ele nasceu na Brasilândia, salve quebrada, e que por muito tempo da vida dele, ele acreditava que ele não conseguiria realizar os sonhos, que ele não conseguiria chegar nos lugares que ele desejava chegar, e que ele talvez ele não seria digno de acessar lugares ou de realizar sonhos e desejos do coração dele por conta do lugar que ele nasceu. E eu, pensando nisso também, eu me lembrei de uma época onde eu tinha uma crença também a respeito disso. Eu vim de uma realidade na minha família, onde o meu pai, ele tinha um problema com álcool e ele, em algum momento, se tornou bastante violento, agressivo dentro de casa. E isso gerou que a minha mãe, depois de muito sofrimento, enfim, saísse de casa, né, comigo, com meu irmão. E eu vivi então a minha vida, eu cresci sem meu pai. E a Etienne nem cheguei a falar muito isso para ela, mas em um momento da minha vida eu decidi, eu escolhi acreditar de que a paternidade não era algo para mim. E eu verbalizava, falava assim, eu não vou ter filho. E eu achava, na verdade, que eu estava tomando essa decisão por egoísmo, e não que não era também. Eu achava que eu queria viver uma vida diferente da vida do pai. Mas eu descobri que eu tinha medo. Eu acreditava que existia uma maldição sobre mim. Eu acreditava que porque eu não tive o meu pai, e porque a história da paternidade na minha vida foi uma história tão ruim, que eu não conseguiria viver a realidade de ser pai de alguém e cuidar de alguém. Até que um dia eu estava aqui nesse lugar, né, edificando. Era uma conferência, não lembro agora se era Céus Abertos ou se era conferência profética. Mas o Vini lá da F-Hop estava ministrando. E eu estava ouvindo a pregação dele, gente, mas confesso que eu não prestava atenção em nada. Porque o Espírito Santo começou a falar comigo. Há uns dias antes, o meu pai, depois de muitos anos, apareceu, me mandou uma mensagem no Facebook. E querendo conversar, querendo falar comigo. E eu não tinha respondido ele. Mas naquele dia, o Espírito Santo falou para mim, eu tenho uma obra sobre a sua vida. E você acredita em algo que não diz respeito à minha obra para você. E a glória que eu quero manifestar na sua vida. E o Senhor me direcionou e falou assim, eu quero que você coloque um ponto final nessa crença. E para isso eu quero que você mande uma mensagem para Ele. Que você diga que Ele está perdoado e que diga que Ele é perdoado por mim também. E que você coloca para trás essa história. Ali eu já conversava com a Etienne sobre ter filhos. Mas eu tinha uma crença dentro de mim de que aquilo não era para mim. Só que desde aquele dia, e eu lembro que depois que eu enviei a mensagem, e eu terminei a mensagem escrevendo a palavra pai, eu chorei bastante, eu me emocionei muito, tive que ser acudido aqui. Algumas pessoas estavam aqui, não sei se o Gui estava, acho que ele lembra. Mas eu decidi a partir daquele dia, pela revelação da palavra, que dizia para mim que eu não era escravo do medo, mas que eu era filho de Deus. E que porque eu tinha recebido a filiação do Senhor, eu podia também crer que essa relação com a paternidade estava restaurada em mim. A partir daquele momento eu criei na palavra, e eu permiti que a obra de Deus se completasse na minha vida. E hoje, graças a Deus, a Sereninha está aqui. E eu amo Jesus por isso, porque uma das coisas mais preciosas da nossa vida e da nossa existência, minha e da Etienne, talvez a mais preciosa depois de Cristo, depois da vida com Cristo, é o fato de que nós somos pais dela, e eu sou pai dela, amém? Glória a Deus. Então por que eu estou comentando isso aqui com você? Porque eu acredito que existem, talvez você não tenha esse problema, mas existem crenças aqui nessa noite que precisam ser quebradas, assim como aquele rótulo foi quebrado na vida daquele homem. Sabe por quê? A obra de Deus é manifesta na tua vida por meio do Evangelho. E aí o seu passado e até o seu presente, ele não tem poder de te definir.
Sabe para que seu passado serve? Sabe para que seu presente serve? Sabe qual é o propósito do teu passado? É testificar o poder do Evangelho e a glória de Deus na sua vida. Eu não sei se você entendeu, eu não sei qual que é a sua história. Eu sei que cada um aqui tem uma história, eu sei que cada um aqui tem uma origem, eu sei que tem pessoas aqui que vieram hoje para cá, carregando uma realidade de que você olha para você e fala assim, eu não consigo olhar para o meu futuro sem o viés do meu passado, ou sem o viés do que eu estou vivendo agora. Mas a palavra de Deus diz que Ele não morreu na cruz para que nós fôssemos condenados, mas para que nós fôssemos salvos. Jesus morreu para que você tivesse uma vida eterna, para que você passasse a eternidade na glória, glorificando ao Senhor e caminhando com Ele. Mas Jesus morreu para você na eternidade, mas Ele se importa com a tua vida aqui também. E a tua vida nessa terra glorifica Jesus e aponta para o lugar para onde você vai. Você crê nisso? Se você crê que a sua vida aponta para o lugar que você vai, você não pode aceitar que a sua vida está limitada ao seu passado e a uma condenação ou uma maldição. Não há mais maldição e não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus aqui nessa noite? A palavra de Deus diz em Romanos que... Aplaude a Jesus, aplaude a Jesus, aplaude a Jesus por aquilo que Ele fez na sua vida. A palavra de Deus diz em Romanos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. Eu gosto de ir até o final, porque muitas vezes a gente vai até a parte do todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Pô, legal, glória a Deus. Mas existe uma continuidade. E são chamados segundo o seu propósito. E depois quando você continua lendo o texto, no versículo seguinte, no 29, no 30, você entende do que ele está falando. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o propósito de Deus. E qual que é o propósito de Deus? É que você seja mais parecido com Jesus. Essa já é uma realidade da nossa casa, e Etienne sabe, esse é um dos textos que a gente mais se apega nos dias bons e nos dias maus. E a gente passou por alguns dias maus, desde de situações de saúde da Eti, onde ela ficou bem perto de algo muito ruim acontecer com ela, e também o processo todo foi um processo muito difícil, até situações no nosso casamento, crises seríssimas que a gente teve no nosso casamento. Eu não sei se todo mundo aqui conhece a nossa história nesse lugar. Mas em todas as coisas a gente se apegou, em cada situação a gente se apegou a essa palavra, e eu explicava para ela, a gente meditava juntos nesse texto e eu falava, amor, o que esse texto está dizendo é o seguinte, o que esse texto não está dizendo é que todas as coisas vão dar certo na minha vida e tudo vai ser lindo e maravilhoso, até porque se fosse isso eu ia olhar para Deus e falar assim, ué Deus, a conta não está batendo, já teve bastante coisa que não deu certo. Não é isso que o texto está dizendo. Mas ele está dizendo que tudo, seja bom ou seja mal, coopera para o propósito da glória de Deus se manifestando na minha vida. Porque seja bom ou seja mal, aquilo que vem a mim, e eu falava para ela, aquilo que vier a nós, seja bom ou seja mal, eu creio que Deus usará para a glória dele. Nós sairemos dessa situação mais parecidos com ele, e Deus vai usar cada situação, seja boa ou seja má, para manifestar a glória de Deus através de nós. Glória a Deus que a gente está aqui. Sobre a vida daquele homem, então, tentaram colocar um rótulo de maldição, mas Jesus disse, existe uma obra a ser manifesta na vida dele, e essa obra glorifica a Deus. Amém? Então vamos lá, no versículo 4 ele diz, é preciso realizar a obra daquele que me enviou, a noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então disse-lhe, vá, lave-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Siloé, como o nome já diz, né, o próprio versículo já traduz, significa o enviado. Vocês sabem quem é o enviado de Deus? É Jesus. Então é interessante que nesse texto que Jesus está fazendo, vocês vê, né? Jesus poderia curar ele de diversas formas. Inclusive, Jesus curou outros cegos na Bíblia, utilizando outras formas. Ele não cuspiu no chão, ele não colocou terra nos olhos dele, lama, e ele não pediu para que fosse ao tanque de Siloé. Mas uma coisa que eu entendi, que alguns comentaristas dizem, é que toda cura de Jesus,
toda vez que Jesus curou um cego, ele estava curando aquele homem, mas também ele estava manifestando algo profético, porque ele dizia que ele era a luz do mundo. Então ele estava trazendo luz ao cego para dizer que ele trazia luz à terra e ao seu povo, e todos aqueles que creem nele, todos aqueles que creem em Jesus, saem das trevas e vão para a luz. Só que quando ele diz então para aquele cego, vá lavar-se no tanque de Siloé, o enviado, o que ele está dizendo é, venha a mim. Ele está apontando para o fato de que ele é o enviado de Cristo. Só que muitas vezes quando a gente está na nossa escuridão, quando a gente está vivendo a nossa treva, quando a gente está vivendo uma realidade que escura, obscura na nossa vida, às vezes a última coisa que a gente faz é ir em direção ao Senhor, não é verdade? Eu ouvi dos intercessores hoje uma impressão que eles tiveram. Olha que louco isso, gente. Os intercessores tiveram uma impressão a respeito de nós como corpo, de que muitas pessoas estavam entrando aqui e deixando os seus problemas e os seus dilemas lá fora, deixando as suas dores lá fora, porque elas queriam adorar a Deus aqui nesse lugar, mas elas não queriam que os seus problemas e os seus dilemas atrapalhassem a adoração. Parece bonito, parece legal, fala assim, nossa, ele está focado na adoração. Mas aí a realidade é que o Senhor não quer que você deixe lá fora algo importante que Ele quer cuidar. Imagina se aquele cego vira para Jesus e fala assim, não Jesus, eu quero te adorar do jeito que eu estou mesmo, então faz o seguinte, não coloca a lama no meu olho não me cura não, deixa eu aqui. Deixa isso para depois, o que eu quero agora é te adorar. Ele nem tinha essa revelação. Mas a partir do momento que ele estava ali por inteiro, Jesus pôde pegar por inteiro a situação dele, o problema dele, e falou assim, eu vejo a sua escuridão e eu sou a luz, quero iluminar e quero que você passe a ver também. Eu oro nessa noite, nós oramos nessa noite para que você volte atrás. Enquanto eu estou falando aqui, eu estou intercedendo para que você entenda onde é que está escuro no meu coração. Porque eu quero a luz do mundo. Porque o Espírito Santo e a luz do mundo quer iluminar a sua vida nessa noite. A nossa vida nessa noite. Amém? Não existe escuridão que é capaz de resistir à luz. Não é assim? Quando você liga o interruptor em casa, a luz acende, acabou. A não ser que não tenha pagado a conta. A luz acende e a escuridão vai embora. E eu creio que a palavra de Deus, ela tem vida e cura sobre você nessa noite, amém? Então não deixa lá fora os seus dilemas, os seus problemas. Nesse momento aqui, leva seus dilemas e seus problemas diante do altar do Senhor. Aquela dúvida da sua identidade, traz ela diante do altar do Senhor, porque o Senhor hoje quer curar, assim como Ele quis curar aquele cego naquele dia, Ele quer curar nessa noite, amém? Tem uma frase que eu gosto muito é um escritor, é o C.S. Lewis, acho que ele é bem famoso, a maioria aqui conhece. E tem uma frase que atribuem a ele, eu acredito que seja realmente dele, mas que eu gosto muito, que diz assim, eu creio no Evangelho como eu acredito no Evangelho como eu acredito que o sol nasceu. Não porque eu vejo, mas porque eu vejo tudo através dele. Eu creio no Evangelho como eu acredito que o sol nasceu. Não porque eu o vejo, mas porque eu vejo tudo através dele. Quantos olharam para o sol hoje? Faz sentido, né? Machuca o olho. Mas ainda assim você sabe que ele nasceu porque tudo que você olhava durante o dia, quando você estava na rua, ao redor, estava iluminado pelo sol. É isso que o Evangelho faz na sua vida. Você precisa crer no Evangelho como você crê que você enxerga as coisas por meio da luz. O Evangelho é a luz para a nossa vida e existem muitas situações da nossa vida onde a gente não consegue enxergar. E o Espírito Santo está te pedindo, olha para a palavra de Deus, porque o Senhor tem algo para te revelar. Olha para a palavra de Deus porque é ali que você vai encontrar luz. Olha para a palavra de Deus porque é ali que Ele tem a sua identidade revelada. Não é no seu passado, não é naquilo que nós vivemos, não é nos traumas da nossa vida, mas é na palavra de Deus que eu encontro a realidade a respeito de quem eu sou. Você crê nisso? Então quando Jesus diz àquele cego, vá ao tanque de Siloé, que significa o enviado, Ele está dizendo, vem a mim. E tem um texto que eu amo muito, que também quem caminha comigo, a Etienne já está cansada de ouvir, que é o texto de Tiago, capítulo 4.
no versículo 7, versículo 8, que ele diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Se aproxime de Deus e ele se aproximará de você. Olha lá, aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Eu sempre amei esse texto porque o Espírito Santo sempre traduziu no meu coração da seguinte forma: aproximem-se de Deus e ele aproximará de vocês. O que ele está dizendo é o seguinte: dá um passo na direção de Deus, que Deus dá um passo em direção a você também. Ele encurta o caminho. Um passo que você dá é equivalente a 2, porque cada passo que você dá em direção a Deus, Ele dá um passo em direção a você também. Sabe por quê? Deus é interessado que você esteja perto dEle, porque Ele sabe que é nele que você encontra a luz. Então, se existe alguém aqui que tem andado em trevas, que tem andado na escuridão, que tem olhado para si e falado assim: eu não entendo qual que é o propósito de Deus para mim, eu não entendo qual que é o meu futuro, o que Deus tem para mim, ou eu não consigo enxergar a minha realidade diferente dessa que eu estou vivendo, ou diferente da que o meu passado me diz. Deus te diz: se aproxima de mim, que eu me aproximo de você, e conforme eu vou chegando mais perto, a luz vai aumentando, conforme eu vou chegando mais perto, as coisas vão ficando mais claras, conforme você vai se aproximando de mim, as trevas vão indo embora, e fica cada vez mais difícil de alguém gritar alguma coisa a seu respeito, e você acreditar, porque agora você não está mais no ambiente de dúvida, agora você sabe, e você sabe porque você vê, e você vê porque você está diante da luz do mundo. Aquele cego, aquele homem, então, ele passa a enxergar. E eu queria ler com vocês, então, aqui a continuação do texto, pode ser? A partir do versículo 8. Espera aí. A partir do versículo 8. Os seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam: não, apenas se parece com ele. Contudo, ele próprio insistia: sou eu. Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram-no. E ele respondeu: o homem, repete comigo, o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui lavar-me e agora vejo. Onde está este homem? Perguntaram. Não sei, ele disse. Os fariseus, que é o título. Então levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a visão. O homem respondeu: ele colocou uma mistura de terra e saliva nos meus olhos. Eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Outros, porém, perguntavam: como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? Assim houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: que diz você a respeito dele? Foram seus olhos que ele abriu. O homem respondeu: ele é um profeta. Repete comigo: profeta. Entende que está acontecendo aqui um processo de convencimento e de conversão na vida daquele cego. Ele já teve um encontro com o poder de Deus, ele foi transformado, ele foi curado, na verdade. Mas o processo de compreensão de quem era aquele homem, ele estava acontecendo. Porque primeiro, um pouco antes no texto, ele responde que é um homem. O homem Jesus colocou, jogou, cuspiu no chão, misturou, colocou nos meus olhos e me mandou lavar e eu fui curado. Mas aqui na segunda vez que ele responde, ele diz assim: ele é um profeta. Eu não sei que estágio você está da sua relação, do seu relacionamento com Deus. Eu não sei se você vem aqui no culto, se você canta as canções que a gente canta, porque eu falo vocês porque muitas vezes eu também me olho, me vejo nesse lugar. Às vezes a gente está cantando as canções que a gente canta aqui como se Jesus fosse um homem. A gente canta sem a compreensão de quem ele realmente é. Às vezes a gente canta como se ele fosse um profeta. O que é um profeta? Alguém que tem uma mensagem. Glória a Deus por isso. Jesus tinha uma mensagem. Só que a mensagem dele era: eu sou a luz do mundo. A mensagem é: vinde a mim os cansados e sobrecarregados. A mensagem que Jesus tinha naquele dia e que ele tem para você hoje é: eu sou a luz para a tua escuridão.
Amém? Só que se você se relacionar com Jesus como se ele fosse só um homem, como algum dos homens que está aqui, só uma pessoa, como alguma das pessoas que está aqui, ele não consegue ser luz. Na verdade, ele é luz, mas você não consegue enxergar a luz. O pastor Rafa falou sobre isso aqui no outro dia. Ele disse, Jesus é a luz, mas é necessário que você vá de encontro à luz para que você saia da escuridão. Amém? E esse homem, ele está então sendo impactado pela transformação. Enquanto isso, os judeus estão tentando investigar o que aconteceu, que milagre é esse, como é que esse homem era cego, ele começa a enxergar. A gente não vai ter tempo de discorrer aqui sobre esse texto, mas é muito precioso ver esse processo, é muito engraçado, inclusive. Porque Jesus vai lá, cura o homem, depois ele some, e aí fica todo mundo, o que aconteceu? Esse cara era cego, você viu aqui no texto, né? Eles estão aqui, mas esse cara não era cego? Não é o Claudinho? O Claudinho não era cego? Pô, não, o Claudinho era cego, mas isso aí não é o Claudinho não, isso aí está enxergando. Mas parece o Claudinho, tem a cara do Claudinho, tem o cheiro do Claudinho. É o Claudinho, pô, mas o Claudinho é cego. Até que o Claudinho, ele vira e fala assim, sou eu. E aí eles perguntam o que aconteceu, e aí ele começa a pregar Jesus, amém? Mas ele nem tem revelação completa de quem Jesus é, ele só tem a revelação daquilo que aconteceu com ele. Quantos aqui já tiveram um encontro com Jesus? Amém. Quantos aqui acreditam que você pode ter um novo encontro todos os dias com Ele na sua casa? Quantos acreditam que aqui Ele está, o Espírito Santo está aqui, Jesus se manifesta nesse lugar? Você crê nisso, meu irmão? Se você crê nisso, não é possível que diante do Senhor você permaneça o mesmo. E que as suas trevas e que a sua dúvida sejam maiores do que a palavra de Deus sobre você. Então existe um convite para nós nessa noite. Um convite para que a gente saia de crer que Jesus é só um homem, ou de crer que Jesus é só uma mensagem legal, só um profeta bacana, porque isso o mundo também crê. Muita gente hoje já diz, não, Jesus existiu, Jesus era um cara legal. Aí eles falam que o problema é o fã-clube, né? Eles falam que o problema é a gente, mas eles não creem na revelação de Cristo. Continuando o texto, então a gente parou nele dizendo que Jesus era um profeta, e aí no 18 diz o seguinte, os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram, é este o filho de vocês, que vocês dizem ter nascido cego? Como ele pode ver agora? Os pais responderam, sabemos que ele é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora, ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, pois ele já tem idade, pode falar por si mesmo. Os pais dele disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os pais dele disseram, ele já tem idade, pode falar por si mesmo. Pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e lhe disseram, para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu, não sei se ele é pecador. Não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Então lhe perguntaram, o que ele fez a você? Como abriu os olhos? E aí, meus irmãos, o cego perdeu a paciência. É a terceira vez que eles estão perguntando para ele. E aí a resposta dele, para mim, ela é sensacional. Ela é maravilhosa. Ele estava bravo igual o Cabo da Ciolo aqui. Ele responde assim, eu já disse e vocês não entenderam, não deram ouvidos. Por que vocês querem ouvir outra vez? Por acaso, quer ver? Por que vocês querem ouvir outra vez? Por acaso vocês também querem ser discípulos dele? Não, essa resposta é sensacional. É aquela típica resposta de tipo assim, tá perguntando demais, tá interessado? Só que eles estavam perguntando isso para os caras que estavam querendo perseguir Jesus e falar assim, esse cara aí é um charlatão. Eles eram os fariseus, eles eram os mestres da lei, eles acreditavam que a soberania da lei de Moisés. E ele fala assim, por que vocês estão querendo saber tanto? Vocês estão interessados em virar discípulos dele? E aí olha só, então eles o insultaram e disseram, discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés, sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde vem. E aí o homem respondeu, de novo com ironia, mini Cabo da Ciolo. Ora, isso é surpreendente. Vocês não sabem de onde ele vem? Contudo, ele me abriu os olhos.
Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas a quem teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, repete comigo, de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado, como tem ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Olha que legal. Aquele cego, ou ex-cego, nem tinha declarado ainda que ele era discípulo de Jesus, mas as pessoas já reconheciam ele como tal. Já estava acontecendo uma transformação ao ponto de que as pessoas percebiam o que estava acontecendo ali. E aí ele de novo responde com ironia, ele fala assim: engraçado, né? Vocês são tão inteligentes, tão sabichões, vocês sabem de toda a lei, vocês são aí os discípulos, os guardiões da lei de Moisés, mas vocês não sabem quem é esse homem que curou um cego de nascença? Eu não sei se ele é pecador ou não, mas uma coisa eu sei, ninguém nunca viu um cego de nascença ter os olhos abertos. E aí a revelação se aprofunda um pouco mais, porque de homem para profeta, agora ele é de Deus. Ele é homem de Deus. Você entende que a transformação está acontecendo, e conforme a transformação vai acontecendo, e conforme a luz vai chegando sobre a vida desse homem, as trevas vão se dissipando, a luz vai sendo revelada através dele. É isso que Jesus tem para nós. Jesus quer que você saia daqui dessa noite não mais em trevas, não mais no engano, não mais na dúvida de quem sou eu, qual é a minha identidade. A sua identidade é filho do Senhor. Você não é mais escravo do medo, mas agora você é filho de Deus. E quando nós entendemos essa revelação, isso não para em nós. A nossa vida é transformada, os nossos medos, os nossos dilemas são substituídos pela revelação da verdade, a nossa cegueira é substituída por cura, e a partir desse momento nós passamos a ser propagadores do Evangelho também. E até aquele que não crê em Jesus, olha para você e fala assim: peraí, deixa eu entender o que está acontecendo ali. Faz sentido? Vocês estão comigo ainda, gente? Estou correndo aqui que tem que correr. E aí eles expulsaram o homem da sinagoga. Expulsar alguém da sinagoga naquela época significava que essa pessoa já não fazia mais parte da comunidade. Logo, ela não era alguém bem vista diante da sociedade e que ainda existia a possibilidade dela ser perseguida. Pessoas que foram expulsas da sinagoga foram perseguidos por Saulo antes de se tornar o apóstolo Paulo futuramente. Então, pessoas que foram expulsas da sinagoga corriam um risco de morte. Por isso que os pais dele, quando foram perguntados, disseram: pergunta para ele. Eles não quiseram se comprometer, porque eles sabiam que se eles dissessem foi Jesus quem curou, porque Jesus é o Filho de Deus, eles seriam expulsos da sinagoga. Mas aquele homem que teve aquele encontro com o Senhor e que estava passando por esse processo de revelação cada vez mais profunda, ele já estava num nível onde ele não podia voltar atrás e dizer assim: eu não sei quem ele é. Ele dizia: ele é Cristo. Não, ele não dizia que ele era Cristo ainda, mas ele dizia: esse homem é de Deus. E aí, por conta disso, ele foi expulso da sinagoga. Muitas vezes, por crer na realidade que Jesus tem para você, talvez você não vai se encaixar dentro do ambiente que hoje você vive e que é a sua escuridão. Entende isso? A partir do momento que você crê na palavra que Deus tem para você, não vai fazer mais sentido para mim e para você viver na realidade que nós vivemos hoje. Então, se eu vivo uma realidade de que eu creio que eu fui condenado a uma vida de pecado, não faz mais sentido a partir do momento que você crê na realidade de Cristo sobre a sua vida. Jesus diz: você não está preso ao pecado, então a partir de hoje você pode vencer o pecado. Amém? Quantos aqui creem que o pecado não nos domina? Ah, Jeff, mas é difícil, eu tenho pecado todos os dias, eu tenho lutado contra o pecado. A realidade de Jesus, a palavra de Deus sobre você é que o pecado não te condena mais, você não é mais escravo do pecado. É sobre essa realidade que a gente vive e a partir disso Deus transforma a nossa vida. Eu creio que nós vencemos o pecado por meio primeiro da revelação da palavra, de que nós não somos mais escravos, mas nós somos filhos de Deus. Amém? Aquele homem ele foi expulso daquele ambiente que ele não pertencia mais. Só que olha só o que acontece. Jesus foi lá, curou o cego, colocou a lama nos olhos dele, mandou ele ir até Siloé. Ele foi, se lavou, foi curado. Jesus sumiu da história, certo? E aí acontece toda essa investigação. O que aconteceu? Quem que curou esse cego? Cadê? E vai acontecendo esse processo
de conversão do cego, até que ele diz que aquele homem é homem de Deus, ele é expulso. E aí, a partir desse momento, sabe o que acontece? Jesus volta para a história. E aí, no 35 diz assim: Jesus ouviu que haviam expulsado o homem, e ao encontrá-lo disse: você crê no Filho do Homem? Jesus perguntando para o ex-cego, para o Claudinho. O homem perguntou: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Jesus disse: você já ouviu, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Repete comigo: o adorou. Então ele primeiro disse que Jesus era um homem, depois ele disse que Jesus era um profeta, tinha uma boa mensagem, depois ele disse que Jesus era um homem de Deus. Mas quando um judeu adora, e o judeu adora se prostrando de joelhos diante de um homem, quando o judeu adora um homem, é porque ele reconhece que aquele homem é Deus. A partir daquele momento, Jesus não era mais um homem, não era mais um profeta, não era alguém de Deus. Ele reconhecia que Jesus era o próprio Deus. A conversão estava completa, o processo de transformação na vida daquele homem estava completo. No começo da história, ele deixou de ser cego fisicamente. Mas aqui nós vemos alguém que teve a luz da palavra revelada por completo e transformando totalmente a sua vida. Você pode dar glória a Deus por isso, não? E Jesus disse: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornam cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: acaso nós também somos cegos? Jesus disse: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. O que ele está dizendo é o seguinte: vocês sabem, vocês me encontraram, vocês me viram. Eu estou aqui dizendo que eu sou a luz do mundo, mas vocês escolheram não crer. Então vocês permanecem cegos. Mas aquele que ouve as palavras do Filho do Homem e crê, esse não é mais cego, mas esse agora vê. Meu irmão, a palavra de Jesus sobre você, sobre mim, sobre você nessa noite é que nós somos salvos pelo preço que Jesus pagou de sangue na cruz. Você crê nisso? Você não é mais condenado a uma vida de pecado. Nós não somos mais condenados a uma eternidade no inferno, mas nós somos salvos. E por ser salvos, nós vivemos a eternidade com Jesus. E nós podemos declarar essa realidade para outros. Nós podemos não ser mais aquele cego que precisa ser guiado, mas agora nós somos aqueles que veem e que podem chegar diante de outro cego e falar assim: ei, eu tenho luz para a sua escuridão. Esse é o poder do Evangelho de Deus sobre a nossa vida. Só que além disso, o Senhor quer dizer para você nessa noite: a minha salvação reflete na sua vida. Você não é mais condenado a essa realidade que você acreditou até essa noite. E que até essa noite essa realidade te aprisionou. Mas eu quero que você creia que a minha obra na tua vida é para manifestar a glória de Deus. Você crê nisso? Você acredita que dá para manifestar a glória de Deus se a sua vida se resumir a essa crença de que eu estou condenado, de que eu sou amaldiçoado? Não é possível. Para que a glória de Deus se manifeste na sua vida, a obra se completa. E eu creio que o Senhor, eu sei que o Senhor tem uma obra para completar na minha e na sua vida. Ele já fez a boa obra, Ele morreu por nós na cruz, Ele nos deu salvação e vida eterna. Mas o Senhor é tão bom que Ele se importa com a nossa vida nessa terra aqui também. Entende que eu não estou falando de riqueza, eu não estou falando de prosperidade material, mas eu estou falando de uma vida em abundância, uma vida pela graça do Senhor. Não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus, amém? Eu queria que você ficasse de pé. Cadê a galera do louvor? Chegando aí? O Senhor deseja que nós não saiamos aqui dessa noite mais cegos. Ele é a luz do mundo. A luz do mundo veio ao mundo para iluminar os nossos passos e os nossos caminhos. Eu não sei qual é o caminho que você tem trilhado hoje, eu não sei qual é a direção para a qual você tem caminhado. Eu creio que você tem escutado essas palavras e você conhece a palavra de Deus e ela tem movido o seu coração. Mas o Senhor, Ele falou com a gente antes desse culto começar, de que pessoas aqui estavam vivendo em crenças
que não condiziam com a obra de Deus para mim e para a sua vida. Talvez vocês são um casal que está num relacionamento que está difícil, e talvez vocês estão acreditando que um casamento que vai ruir. Talvez você seja um jovem aqui que vive situações, que passou por traumas na sua vida, e isso gerou em você depressão, ansiedade, e talvez por você estar vivendo essa luta, você acredita que não é possível que você viva uma vida abundante, uma vida alegre diante do Senhor. Talvez você veja aqui e você olha para você e fala assim: eu só encontro fracasso, decepção na minha vida, eu não consigo ver que eu vou sair desse lugar, mas o Senhor te diz: eu sou bom. A minha bondade te persegue, te alcança, as minhas bênçãos te perseguem, e o Senhor tem algo bom para nós nessa noite. E a sua crença não pode ser superior à realidade do Evangelho. O Evangelho de Cristo, a luz do mundo que ilumina os nossos passos. Tem uma música de um amigo meu, amigo de vocês também, Rafael Galdini, que diz assim: ilumina os meus passos na escuridão, tua palavra é o que guarda o meu coração. Ilumina os meus passos na escuridão, tua palavra é o que guarda o meu coração. Não sei se é palavra ou se é verdade, pode ser que eu tenha errado, desculpa lá. Um beijo. Ele disse que ia assistir. Aí você manda um beijo, porque aí se ele não comentar nada mandando beijo de volta, eu sei que ele mentiu. Meu capixaba favorito. Foi para o Espírito Santo, no dia seguinte ele estava postando story xingando São Paulo. Virou hater de São Paulo. Mas onde quer que ele esteja, essa é a oração dele, eu creio nisso. Ilumina os meus passos na escuridão. Se nós caminharmos na escuridão, a gente não sabe para onde a gente vai, e aí qualquer dúvida pode nos levar para qualquer lugar e nos fazer crer em qualquer coisa. Mas quando nós cremos na palavra de Deus sobre a nossa vida, Ele ilumina os nossos passos, Ele transforma a nossa crença, e nós passamos a crer na realidade do Espírito Santo sobre a nossa vida, e aí Ele consegue realizar uma boa obra. Você crê nisso? Eu quero concluir, acho que eu passei aqui do horário, mas eu quero só falar rapidinho para vocês uma coisa. Eu e a Eti, nós vivemos uma situação no nosso casamento muito, 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 muito dura. E a gente chegou muito perto de não conseguir manter o nosso casamento. Talvez nem todo mundo saiba disso, mas a gente viveu uma crise muito, muito forte. Os pastores acompanharam a gente de perto, o pastor Agabe, o pastor Rafa, a gente ia lá na casa deles quase toda semana, e a gente se abria lá. E o pastor Rafa sempre virava para mim e falava assim: Jeff, tá com você, meu irmão. Você é o sacerdote, e é em você que vai acontecer a transformação do seu casamento. Mas, gente, eu tinha um rótulo sobre mim em relação a essa situação. Já haviam pessoas que olhavam para nós e colocavam um rótulo sobre nós de: eles vão ser um casal divorciado logo, logo. E havia um rótulo sobre mim, havia vários. Um rótulo de mau marido, um rótulo de um homem ruim, de alguém que não merecia, a Etienne não merecia mesmo. Mas eu já estava passando a acreditar em tudo aquilo. Ao ponto de que quando o pastor falava para mim: ei, é através de você que Deus vai fazer a obra no seu casamento, eu só sabia ter respostas para ele do tipo: para, você tem que falar com ela, não é assim. Eu já tinha aberto mão da responsabilidade, porque eu já não conseguia mais acreditar que eu conseguia me posicionar e de que Deus podia fazer algo através de mim. E a gente continuou vivendo dificuldade, a gente continuou vivendo crise, e a gente continuou cada vez piorando, e cada vez o nosso casamento ruindo cada vez mais. Só que toda vez que a gente ia ter o aconselhamento,
parecia que só eu estava errado, porque o canhão era sempre apontado para mim. Eu sempre ouvia, você precisa mudar, você precisa transformar, porque é através de você que Deus tem uma obra para fazer na sua vida. Entenda, óbvio que existia a parte da Etienne também, mas o que ele estava falando é o seguinte: assume a responsabilidade de que Deus tem uma obra na sua vida, mas para isso você precisa crer que você precisa andar na direção de Deus que Ele tem para você nesse lugar. E foram vários e vários encontros, várias vezes que eu escutei isso, até que o Espírito Santo um dia me encontrou. E ele me lembrou do dia da minha conversão. Do dia da minha conversão não, eu tinha me convertido, mas eu tinha me afastado de Deus. E eu estava longe do Senhor, mas Deus teve um encontro comigo. Há muitos anos atrás, alguns anos atrás. Através de uma amiga minha, ela me chamou para conversar e ela sabia a minha situação, que eu estava longe de Deus. E enquanto ela falava comigo, o Espírito Santo tomou ela. Eu não conseguia olhar nos olhos dela, porque não era ela falando ali, mas era o Espírito Santo. E o Espírito Santo olhava para mim e dizia: eu não desisto de você. Eu tenho uma obra para você. Eu te amo. E eu confio que você vai ouvir minha voz e você vai seguir o meu caminho. Ela falava isso, eu não conseguia olhar nos olhos dela, eu chorava, eu saí da casa da rua, né? A gente estava conversando na rua, mas na frente da casa dela, naquele dia, fui para casa, chorei a noite inteira, eu passei a madrugada inteira em oração, e a partir daquele dia eu fui transformado. E aí voltando agora para o meu casamento, um dia o Espírito Santo falou comigo: lembra daquele dia que você acreditava que você estava tão longe de mim que você não conseguia voltar mais? Eu olhei nos seus olhos e disse: eu te amo, eu tenho uma obra para você. E você creu, e porque você creu, a partir daquele dia você voltou para mim e nunca mais me deixou. Filho, eu quero dizer sobre o seu casamento: eu tenho uma obra e eu te amo. E aquele dia eu passei a acreditar na palavra de Deus sobre o meu casamento, e eu passei a me mover como quem acreditava. E sabe o que aconteceu? Eu comecei a me tornar um bom marido, mas a minha esposa não conseguia responder a isso. A reação dela para cada atitude que eu fazia, cada coisa legal que eu tentava fazer para ela, era a atitude de alguém que estava ferido, de alguém que não acreditava, de alguém que achava que era uma coisa passageira, que ia durar uma semana e que depois eu ia voltar, porque eu já tinha feito isso outras vezes. Mas eu sabia que agora a revelação da verdade que estava sobre mim era outra. E a partir daquele momento eu permaneci na verdade que Deus disse para mim. Ele me disse que o meu casamento não estava fadado ao fracasso, mas que existia uma boa obra que ia manifestar a glória de Deus através de nós. Então eu me permaneci nessa palavra, eu me apeguei à verdade que Jesus me disse. E eu falei assim: eu não vou desistir, ainda que a escuridão tenha tentado me cegar, e ainda que a dúvida tenha surgido, e que eu estou começando a ouvir alguém dizer: ei, vai passar, tá vendo? Nem ela acredita mais. Ela estava muito ferida, ela acreditava assim, ela orava assim, ela cria na transformação, mas ela estava tão ferida que ela não conseguia responder para mim dessa forma. Mas eu permaneci. Pela misericórdia do Senhor, Ele transformou a nossa história. E se hoje eu e a Eti estamos aqui, se hoje eu estou aqui pela graça do Senhor falando com vocês, e se hoje a gente tem a Serena, que o nome dela é o exato contrário do que a gente vivia no nosso casamento durante aquela crise, era tudo menos sereno. Mas se hoje a Serena está aqui para testificar da transformação e da obra de Deus na nossa vida, é porque em algum momento o Espírito Santo falou comigo e disse assim: isso que você está acreditando não é o que eu tenho para você. Eu não morri na cruz para que você fosse condenado. Eu morri para que você fosse salvo e tivesse vida eterna comigo. Mas eu também não juntei vocês, não uni vocês para que vocês fossem se separar. Mas eu uni vocês para a glória de Deus. E não, eu me entristeço, meu coração se entristeceu pelo Espírito Santo dizia, meu coração se entristeceu pela crise, se entristeceu pelas coisas que você viveram. Mas aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la em Cristo Jesus. E a minha obra na vida de vocês é para a glória de Deus.
A situação que vocês viveram não é para condenação, não é para divórcio, mas é para a glória de Deus. Eu quero te dizer, meu irmão, aquele que crê será salvo, e aquele que crê que Cristo é a luz do mundo não andará em trevas. Talvez essa situação não seja um casamento, não seja um relacionamento, talvez você esteja vivendo uma outra realidade, ou talvez seja essa realidade, não importa. Cristo é a resposta, Ele é a luz do mundo, e a obra de Deus na sua vida não é para condenação, mas é para que a glória de Deus se manifeste. Hoje, quando eu e a Etienne falamos sobre isso, e agora eu falando isso para vocês, não é para condenação, mas é para a glória de Deus. Eu faço questão de falar o que a gente viveu, porque eu sei que a glória de Deus se manifesta através da nossa vida, porque um dia, nós escolhemos ouvir a voz de Deus a respeito da nossa situação. Nós vamos cantar uma canção, mas eu queria, porque eu sei que existem pessoas aqui que o Senhor quer encontrar. Eu não tinha planejado fazer isso, fazer um apelo nessa noite. Mas quando os intercessores falaram comigo antes do culto, eu entendi que realmente existem pessoas aqui que precisam dar uma resposta, sabe? Física. Você precisa se colocar nesse lugar onde você fala assim: eu sou um desses que veio para cá no escuro, e no escuro tinha alguém, tinha algo falando para mim, uma realidade que é diferente da realidade de Jesus. E eu talvez ainda não consigo crer, mas nessa noite eu quero acreditar na luz do mundo sobre a minha vida. E eu queria que você fechasse seus olhos. E se você entende que você veio para cá acreditando numa realidade que é contrária àquilo que a Bíblia diz, e se você quer acreditar na palavra de Deus, se você quer crer, e se você quer se mover como aquele que crê, a Bíblia diz que até para crer em Deus, até para ter fé, nós precisamos do Senhor. Eu queria que você desse um passo à frente, que você viesse aqui do seu jeito, que você sentasse aqui, se ajoelhasse, ficasse de pé, não importa, mas faz esse movimento de vir aqui à frente e dizer: Senhor, eu não tenho crido, eu tenho acreditado em algo que não é a tua verdade para mim, mas essa noite eu quero crer. Eu quero acreditar na transformação da minha vida, do meu casamento, do meu relacionamento. Eu quero acreditar que existe esperança para essa situação, não sei qual que é, mas existe esperança para mim, Senhor. Eu quero crer nisso. Vem aqui à frente, dê um passo. Os líderes vão orar por essas pessoas, mas eu quero que você ore e fale com o Senhor. E a partir desse momento pede: Espírito Santo, eu quero crer que Cristo é a luz do mundo, e Cristo é a luz para os meus passos, que Ele ilumina os meus passos. Eu quero que a palavra de Deus seja a minha resposta, e não mais o meu trauma. Eu quero que a palavra de Deus seja a minha resposta, e não mais a mentira que até hoje eu acreditei. Sim, Senhor, eu quero entrar com ousadia diante do trono da graça e receber a graça de Deus sobre a minha vida nessa situação, para que haja transformação. Sim, Jesus, vem e manifesta a tua presença, Espírito Santo de Deus. Nós queremos sair daqui nessa noite crendo na revelação de que Cristo é a luz do mundo. Eu era, mas eu não sou mais. Agora eu não sou mais. Olha o que Deus fez na nossa vida, olha o que Deus fará na nossa vida a partir dessa noite. Se você crê, vem aqui à frente. Se você quer crer, se você ainda não acredita, venha também, mas o Senhor quer fazer algo. Feche seus olhos, levanta suas mãos, cante essa canção e deixe o Senhor transformar a realidade do seu coração em nome de Jesus.